Em outubro de 1942, uma mulher fez sinal para um bonde em Stuttgart, na Alemanha. O bonde então parou, ela subiu. Quando ela subiu, uma mulher se levantou para dar o lugar para ela. Só que alguns começaram a reparar que a mulher dos pés inchados tinha uma cruz de Davi bordada na camisa, que era um distintivo obrigatório dos judeus na Alemanha nazista. Então, alguns poucos começaram a gritar: fora, fora! E rapidamente o bonde exigia e gritava e berrava que a mulher fosse colocada para fora do bonde. O condutor parou e botou as duas mulheres para fora. Por que coisas assim acontecem? Por que essa espécie de contágio mental vai passando de pessoa para pessoa? Esse é o canal Filosofia Urgente, eu sou o Paulo Henrique e hoje nós vamos falar sobre isso. A forma como os grupos, como as pessoas são influenciadas pelas outras pessoas, já é estudada desde pelo menos 1895, quando foi lançado o livro Psicologia das Multidões, de Gustave Le Bon. Em 1921, Freud publicou um livro também chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu. Nessas obras, pode-se observar, primeiro com Le Bon, a noção de contágio mental, uma espécie de influência que sofremos quando temos o sentimento de pertencimento a um determinado grupo. O segundo ponto é que nós nos identificamos. E uma identificação, dizia Freud, tem uma ligação afetiva, uma ligação libidinal, uma ligação que envolve afetos. Identificação sempre envolve afetos. Para a coesão de um grupo, para um grupo se manter coeso, é necessário identificação e contágio mental, uma espécie de sugestionabilidade do comportamento de um em relação ao comportamento dos outros. Não foi à toa que Freud retomou o seu conceito de horda primitiva. Argumentava ele que, em estado de grupos, de bandos e grupos coesos, temos uma tendência a reativar a noção de horda primitiva, uma hipótese, uma conjectura freudiana de que na pré-história os hominídeos se organizavam em hordas, no qual eram comandadas por um líder, por uma espécie de pai do grupo. Essa noção de líder também estava em Le Bon. As pessoas tendem a ser bastante influenciáveis pela posição do líder do bando, pela posição do líder do grupo. Quanto mais persuasivo for o líder, mais as pessoas tendem a aderir. Mas o mais curioso é que o que fortalece a posição dos indivíduos no grupo em relação ao líder é a ligação afetiva, a base da identificação. Então, um líder nunca comete atrocidades sem que a sua base, o seu grupo de apoio também não concorde com aqueles atos. É curioso que quando ocorreu o tribunal, após o tribunal, é curioso que quando Adolf Eichmann, no tribunal de Nuremberg, foi questionado por que e se tinha participado daquelas atrocidades na Alemanha nazista, ele simplesmente respondeu: eu estava obedecendo ordens. A psicologia social contemporânea, que aborda e leva em consideração essas duas obras e outras tantas, apresenta um novo conceito chamado de responsabilidade difusa. Novo, entre aspas, porque tanto Le Bon quanto Freud
observaram que quando estamos em grupo, quando temos o sentimento de pertencimento a determinada massa, a determinado grupo, temos uma tendência de modificação cognitiva. A nossa responsabilidade passa a ser atribuída ao outro, transferida ao outro. A nossa consciência moral é diminuída, a nossa percepção de que somos coautores dos atos e das consequências são reduzidas. Toda adesão visceral a algum grupo implica uma diminuição, um comprometimento das nossas capacidades de discernimento, de raciocínio e de distinguir o certo do errado. As pessoas, de fato, são conduzidas como se fosse uma onda. A propósito, o tema desse vídeo foi retratado em um filme belíssimo, um filme alemão belíssimo chamado A Onda, que explora exatamente esse conceito de contágio mental, quando as pessoas se ligam afetivamente e conduzem grupos a atos de barbárie, a atos cruéis, em que certo e errado são suspensos, em que as pessoas têm uma tendência de pensar de forma unidimensional, em uma mesma linha, para o mesmo ponto, pensando da mesma forma, de um modo acrítico. As massas são perigosas. Os grupos fanáticos, os grupos que mergulham sobre o lema e sob a figura de um modelo, é extremamente perigoso. Uma obra espetacular que reavaliou a posição de grupos fanáticos que aderiram a determinadas ideologias, convicções, crenças que levaram a tragédias, é o livro Os Carrascos Voluntários de Hitler. Essa obra do professor Daniel Goldhagen explora exatamente que tais tragédias cometidas por determinados grupos nunca são só perpetradas e conduzidas pelo líder, mas só são realizadas exatamente com o consentimento dos membros do grupo, que por sua vez tem a sua responsabilidade diminuída na sua cabeça, na sua mente, porque ocorre esse fenômeno chamado de responsabilidade difusa. As pessoas cometem aquilo que até os seus pais duvidariam, mas o fazem e fazem com uma consciência tranquila. Na massa ou no grupo, as pessoas tendem a reativar sentimentos primitivos, tendem a suspender os seus freios inibitórios, tendem a colocar para fora, a vir à tona os seus ímpetos e impulsos reprimidos. As pessoas então tendem à barbárie. De fato, cada grupo que implode, cada grupo que se manifesta de modo totalitário configura uma horda primitiva. Comportamentos extremamente primitivos e bárbaros surgem no seio desses grupos isolados, fechados, em que só circulam as suas crenças, as suas convicções, as suas posições, por mais que os fatos e as evidências digam o contrário. Esses grupos têm uma ligação profundamente emocional e exatamente por isso a razão é turvada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo.